Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Resgate, conectados na nossa programação através do aplicativo. Estamos aqui nessa data 10 de julho de 2024 com mais um podcast Resgate no Lar, hoje dirigido pelo pastor Ottoni César, num bate-papo aí com o nosso pastor Samir. Bom dia a todos os ouvintes, pastor Ottoni, bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, pastor Samir, bom dia, ouvinte da Rádio Resgate. Nós estamos aqui hoje num podcast, como sempre, animados, porque o podcast da Rádio Resgate tem sido bastante rico em muitas estruturas, muitos entrevistados, e o Samir hoje ele vai falar sobre a estrutura que se passou agora no sábado no Esquadrão da Vida, que é a estrutura da festa de 25 anos de fundação, de criação da comunidade terapêutica Esquadrão da Vida. Derivando daí uma série de outras instituições, institutos, inclusive a Igreja Resgate. Então nós vamos fazer um passeio histórico e geográfico pelo Esquadrão da Vida, desde seu nascedouro ali no ano de 99 até os tempos de hoje, quais são as perspectivas, as propostas, o que o Esquadrão hoje tem, o que ele pretende, qual é a visão do Esquadrão em relação ao futuro, perspectivas de crescimento, tudo isso. Nós vamos aqui fazer um bate-papo com o pastor Samir para entendermos um pouco mais a comunidade terapêutica. Como hoje o entrevistado é o Samir e como o Samir ele sempre na direção do podcast Resgate no Lar, da Rádio Resgate, ele começa ministrando, falando de um versículo bíblico, ele começa orando, então eu vou passar para ele fazer esse início por ele estar aqui, pastor. Aí você já estabelece aí, bem-vindo na nossa rádio. Amém. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, ouvintes da Rádio Resgate. Hoje eu estou sendo entrevistado aqui pelo meu pastor Ottoni César e vai ser muito bom esse bate-papo, a gente poder saber um pouquinho da história, né, desses 25 anos de existência do Esquadrão da Vida e vai ser muito bom esse momento com vocês aqui, amém? Antes eu quero, como sempre eu faço, tirar sempre uma palavra. Bom, aqui o versículo de hoje diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira correta de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha que versículo aqui, Ottoni. Fantástico. 2 Timóteo, né? 3,16. 3,16 e 17. Então, assim, toda a escritura que foi inspirada por Deus, amém? Então, tudo que nós queremos saber, aprender, e se a gente quer uma vida saudável no Senhor, se a gente quer algo da parte de Deus, é simples, é só ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, e as demais coisas, ela vai tudo acontecendo claramente, assim, ela vai fluindo naturalmente nas nossas vidas. Por isso que em Deuteronômio ele fala assim: se atentamente ouvir a minha voz e cumprir todos os meus mandamentos e fazer tudo aquilo que eu vos mandou, então todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, as bênçãos ele vai alcançar aquelas pessoas que realmente sejam obedientes à palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar nessa manhã maravilhosa, do dia 10 de outubro de 2024. Nessa manhãzinha um pouco fria, mas foi a estação que o Senhor criou, todas as estações foram criadas pelo Senhor, Pai. Obrigado pela chuva que tem caído dos céus, obrigado, Senhor, pela Rádio Resgate, obrigado pela vida do pastor Ottoni, pela minha vida, obrigado pela vida do pastor Patrick, obrigado pelo Rodolfo, Pai, pelas pessoas que trabalham aqui na rádio, obrigado pelos ouvintes da Rádio Resgate. Pai, eu quero abençoar cada ouvinte, meu Deus, ó Pai, que esse bate-papo agora de hoje entre eu e o Ottoni seja apenas para edificação da igreja e que ela venha também fortalecer a nossa fé também, entender que para tudo há um propósito debaixo dos céus, há um tempo para todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou esse momento de hoje para a gente poder estar aqui batendo papo. Eu te louvo, te exalto e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, nós vamos aqui falar um pouco
das instituições que estão cercando, na verdade, o Esquadrão da Vida, mas que, em virtude de uma estrutura jurídica necessária, foi criada um instituto da onde derivará toda a nossa condução de instituições vinculadas. Pastor, vamos começar falando um pouco sobre a história do Esquadrão da Vida. Eu já ouvi muitas vezes você falando da história do Esquadrão, desde Araçatuba. Na verdade, foi antes um pouco, porque você falou que antes você ficou em Marília, né? Depois saiu de Marília, foi para Araçatuba, e dali você, tendo se recuperado em Araçatuba, você veio para Campo Grande com um propósito. Como que se deu isso, Samir? Qual foi o momento que você realmente viu que a chave virou e que você deveria sair daquele ambiente comercial, porque você tinha comércio em Campo Grande, era comerciante, e se direcionar para a comunidade terapêutica? Como que foi isso? Bom, na verdade, tudo começou pelas minhas internações, né? Pelo uso abusivo de drogas, que eu usei droga durante muitos anos, né? E foram mais de 20 anos, e a droga acabou levando aí uma destruição total, tanto do meu lar, família, saúde, dignidade, enfim, tudo. Mesmo quando empresário, a gente acabou tendo uma vida assim bastante complicada devido ao uso de álcool e droga. E eu me lembro que uma pessoa me procurou e até então nunca tive interesse, mas o interesse só bate quando você perde algo, né? Então, quando o meu casamento já começou a ir para o pau, onde a Magali já não queria mais o relacionamento por causa das drogas, e alguém me falou do Esquadrão da Vida de Marília. E eu sou natural de Marília e não sabia que tinha um esquadrão lá. E fui levado até Marília e acabei sendo internado no Esquadrão de Marília. E lá só um tratamento era de 6 meses. Você ficava 2 meses em Marília e outros 2 meses você ia ou para Prudente ou para Pompeia. E depois você voltava para concluir o tratamento lá. E quando eu fui para Marília, já estava com problemas, vários problemas de conjugal, um punhado de coisa. E lá, com 2 meses, quando eu já ia ser para transferido, resolveram me expulsar de lá. Por quê? Eu não sei. Eu acho que boa gente eu não era, não. Eu sei que com 2 meses em Marília lá, o pessoal me chamou lá numa salinha lá e falou: Samir, prepara a tua mala que tu foi desligado, tu tá desligado do tratamento, você tá expulso. E como todo mundo, mas por quê? O que eu fiz? Não fiz nada. Mas, enfim, acabei saindo de lá, mas nisso meu casamento já estava, a Magali já tinha me deixado, a gente já estava separado já um período. E eu me lembro que quando eu saí de lá, em 2 meses, uma comunidade terapêutica, o Patrick sabe como que é uma comunidade terapêutica. Para quem chega numa comunidade terapêutica, 2 meses é um motivo, já é o suficiente para a gente dar uma engordada. Por quê? Come na hora certa, né? Aqui se faz 5 refeições, não é diferente de outras comunidades, 5 refeições diárias, você dorme na hora certa, você tem todo um acompanhamento, você pratica o esporte, tudo mais. Então, lógico, o corpo reage. E com 2 meses eu já estava fortinho, já estava bonitinho, já estava, né, encorpado. Eu falei, bom, agora eu volto para Campo Grande. Quando eu chegar lá, a hora que a Habib, a Magali me vê, ela vai falar que vai voltar comigo, porque vai me ver bonitinho. Eu me lembro desse dia que quando eu cheguei, pastor Tony, na porta da casa da dona Magali, eu pus uns panos, pus uma roupinha bem ajeitadinha, estava bem gordinho, e eu bati lá, toquei campainha. Quando a dona Magali saiu na frente assim, eu não sei o que passou na cabeça dela, porque ela queria ver o bicho, mas não queria me ver na frente dela. E eu cheguei todo arrumadinho, gordinho, e falei para ela: Magali, estou de volta, cheguei, voltei, agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus mudou minha história, minha vida, agora estou curado, lavado e remido com o sangue de Jesus. Ainda até preguei na porta. E a resposta que eu ouvi do outro lado foi assim: que bom para você, mas você some da porta da minha casa, senão eu chamo a polícia para você. E ali foi muito engraçado, Tony, porque na verdade eu coloquei uma máscara, né? E é bom também que os ouvintes ouvem isso, porque a conversão ela tem que ser verdadeira e genuína, né?
E ali eu tinha colocado uma máscara só, e quando eu saí dali, fui direto para a boca de fumo, e ali eu recaí, voltei a usar droga de novo. Mas depois, mesmo assim, a dona Magali, com todo o amor dela, né, com paciência, pai dos filhos dela, me vendo na situação que eu estava, ela acabou ajeitando para mim o Esquadrão da Vida de Araçatuba, porque Marília não me recebia, aí descobriu o Esquadrão de Araçatuba, ela mesma fez contato lá e conseguiu uma vaga para que eu pudesse engajar no Esquadrão de Araçatuba. Bom, eu indo para o Esquadrão de Araçatuba, eu me lembro também que antes de me ir, porque nesse período entre o Esquadrão da Vida de Marília e ir para o Esquadrão de Araçatuba, se passaram alguns meses, e nesses meses eu acabei com a minha vida. Aí foi quando eu falei, bom, já que eu vou morrer mesmo, aí eu fui fazer o exame médico, os médicos falaram que eu teria 2 meses de vida só, que eu estava com cirrose, fizemos uma pulmonar, um punhado de coisa. Ele falou, Samir, aproveita a tua vida que você está aí com o pé na cova já. E o casamento, a mulher já tinha me largado, a saúde detonada, tudo arrebentado. E eu me lembro que um sobrinho meu me levou de carro até Araçatuba. Nós saímos aqui de Campo Grande. Eu não me esqueço que eu saí com uma quantidade tão grande de droga. Aí eu falei, bom, já que eu vou morrer, que eu morro usando droga. E eu sei que uma viagem de 500 quilômetros, que daqui a Araçatuba, nós levamos aí um dia todo, porque eu ia parando em todos os bares, posto de gasolina, né, e usando, consumindo. Enfim, Tony, foi assim uma tragédia, porque o inimigo não queria que eu chegasse lá. E quando chegamos em Araçatuba ainda, briguei com meu sobrinho, que foi com tanto amor me levar lá, amassei todo o carro dele, chutei o carro dele, arrebentei o carro dele. Conclusão, a hora que eu vi, eu acordei, no outro dia eu estava dentro de um hotel, não sei como que eu cheguei nesse hotel, que eu estava andando nas ruas de Araçatuba, e não sei como que ele me achou nesse hotel, e ele chegou, já era umas 3 horas da tarde, e ele entrou dentro do quarto e falou, tio, né, e com todo amor, né, mesmo tendo agredido o carro dele e tudo mais, ele entrou no hotel e falou no quarto, falou, tio, o senhor prometeu que o senhor iria para o esquadrão. Está de pé? Eu falei, está de pé, filho, vamos lá, eu preciso dessa ajuda. E eu não me esqueço que eu devo muito ao meu sobrinho Shaquib, porque ele me serviu com uma bandeja na cama. Ele chegou lá com um café da manhã, com suco, com pão, com todas aquelas coisas que o hotel tem. Ele foi levar na cama para mim. Mesmo eu tendo agredido ele, Tony, fisicamente, tendo agredido, amassado todo o carro dele. E quando ele me levou lá no portão do Esquadrão da Vida de Araçatuba, eu me lembro que no portão, um muro muito alto assim, eu olhei para os céus e falei, Deus, se o Senhor existe verdadeiramente, eu já perdi minha família, minha dignidade, perdi minha saúde, me deram 2 meses de vida, já passaram 1 mês, humanamente eu tenho mais 1 mês de vida. Se o Senhor devolver a minha saúde, a minha dignidade e a minha família, eu vou te servir enquanto eu viver. E fiz essa fala, assim, questão de 1 minuto, aquela oração que eu nem orar não sabia, entrei para dentro. E aí tudo começou a acontecer. Aí foi maravilhoso, porque aí eu comecei a receber lá dentro tantas coisas de Deus, só que eu fui com outro propósito, Tony, porque a primeira internação minha em Marília, eu não fui com a intenção de buscar Deus, eu fui com a intenção de ter minha família de volta. Entendi. E já em Araçatuba eu já vim com outro propósito. Eu fui para buscar Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? É isso que ele fala, né? É isso. E as demais coisas serão acrescentadas. O que é demais coisa? A minha saúde era demais coisa. A minha família era demais coisa. A minha dignidade era demais coisa. Mas a primícia, o primeiro, teria que ser Deus. E lá em Araçatuba, Samir? Araçatuba, aí entra o aspecto em que nós hoje estamos aqui com a pastora Conceição. A pastora Conceição, onde que ela entra nessa história? A irmã Conceição é a mãezoca, né? Ela é a fundadora do Esquadrão de Araçatuba, ela que me recebeu. Certo. Ela que ministrou comigo lá durante o tempo que eu tive internado. Ela foi um canal de bênção, ela foi um instrumento usado por Deus para abençoar não só a minha vida, mas como todos ali. Ela pastoreava ali. Ela pastoreava ali o esquadrão, ela era não só estava à frente do trabalho, como ela também pastoreava. Ela sempre ia lá, levava uma palavra. Lógico, tinha uma equipe de coordenadores, como aqui no esquadrão. E durante esse período, Tony, eu comecei assim a buscar Deus. Eu me lembro que eu tinha ganhado
No próprio hospital, que o médico falou que eu morreria com 2 meses, ele me deu uma Bíblia, ali do Hospital do Pênfico. Ele me deu uma Bíblia, e aquela Bíblia, eu li ela inteira quando eu estava internado no Esquadrão da Vida de Araçatuba, mesmo não entendendo, mesmo não tendo conhecimento bíblico. Não tinha contato, nada, Não né? tinha, mas eu li ela, mesmo entendendo, e algumas passagens que eu ia lendo, eu ia lembrando de filmes que eu assistia quando era criança, de Jesus e tudo mais. Então você vinha trazendo à memória muitas coisas. Você entendia, muitas coisas você não entendia. Mas eu me lembro que quando eu estava já com... os médicos me deram 2 meses, passaram 1 mês. Quando eu entrei, eu já estava com 3 meses dentro do esquadrão. Eu já estava saudável, eu tinha convicção, a certeza que eu já estava curado fisicamente. E quando eu completei 4 meses, tinha um irmão meu, né, que estava cuidando da empresa enquanto eu estava lá, e eu precisava vir para Campo Grande para assinar uns documentos. E aí eu pedi para a irmã Conceição, falei, irmã, eu preciso ir para Campo Grande, eu preciso assinar uns documentos lá e eu precisava ir lá, se a senhora autorizar. Ela falou, não, eu autorizo, pelo seu comportamento, pelo seu, né? E eu falei, irmã, só que eu tô com medo de ir. Eu tô com medo de encarar a rua, tô com medo de encarar o mundo lá fora. Você já tinha uma consciência muito forte da abstinência, né? Sim. Então, sabe, Tony, aquele cuidado. Eu tava assim, com medo de encarar, né? Porque da outra vez eu tive em Marília, fiquei 2 meses, achei que estava pronto, mas na verdade eu não estava. E quando eu saí, o primeiro não que eu recebi, a primeira decepção, eu voltei para as drogas. Então, eu não queria que aquilo se repetisse. E eu pedi para ela se tinha alguém que pudesse me acompanhar, algum coordenador. E ela falou, eu tenho. Se você quiser, você pode levar um coordenador, desde que você pague a passagem dele, né? E de volta. Eu falei, não, gente, dá um jeito. E eu convidei o Matias, que foi um dos coordenadores meu, e foi meu padrinho de casamento depois também. E o Matias veio comigo para Campo Grande. Quando chegamos em Campo Grande, primeira coisa, eu fui lá assinar um documento, mas era um documento rápido para assinar. E eu falei, Matias, vou aproveitar, vou no hospital do Pênfico fazer um novo exame, porque eu sei que Jesus já me curou, mas eu quero ter essa convicção, essa certeza. E foi muito engraçado, Tony, que quando eu cheguei no hospital do Pênfico, né, e ali tem aqueles banquinhos que você espera, fez a ficha, e estava lá minha fichinha ali no painel ali. E quando o médico abriu a porta, que ele pegou no painel ali, a hora que ele falou, Samir Zaed, eu levantei. A hora que eu levantei, que ele me viu, foi uma coisa engraçada, ele ficou branco. Ele mudou a fisionomia porque ele não acreditou que estava me vendo. E eu me lembro de uma fala que ele fez assim, Samir, você está vivo. Porque ele falou que eu morreria com 2 meses e ali eu já estava há 4 meses, né, dentro do esquadrão, enfim. E a hora que eu entrei, eu falei, pois é, doutor, não esqueça, doutor Daniel, eu falei, doutor, eu não só estou vivo, como estou curado de toda enfermidade, mas eu quero que você faça os exames para comprovar. E ele fez todos os exames, tá? Pediu os exames de sangue, todos os exames que tinha que pedir, e eu lembro que uns dias depois fui lá para levar o resultado, e quando eu cheguei lá, ele deu a notícia para mim. Foi o primeiro milagre que Deus efetuou na minha vida, Tony. Sei. E aí ele falou assim, Samir, incrível, esse Jesus realmente te curou porque você não tem nada. Não tem. Você está com a saúde de um jovem aí de 18 anos e não tem mais nada. Ele falou, só tem uma marquinha no pulmão que é só para dizer assim, é como você faz um machucado e fica aquela cicatriz. Só para lembrar que você teve esse problema, mas você está totalmente curado. E ali foi Glória a Deus. E ali foi fantástico, Tony, que quando nós fomos ali, nós fomos para a casa da dona Magali, né? E eu achei que ela não ia me receber, eu também já não estava com muita vontade de ir mais lá, porque ela, da outra vez ela não tinha me aceitado. E o Matias, muito sábio, falou, Samir, vamos lá agora para para Magali, né? Para tua esposa. E eu falei, não, vou não. Ela não me quis aquela vez, agora quem não quer sou eu. Aí entrou aquele certo... Aí foi a hora que ele falou para mim, o que você aprendeu lá dentro até agora? Né? E ali ele ministrou no meu coração e eu... né? Lógico, com receio também dela não me receber também, como ela não me recebeu da primeira vez. Mas foi completamente diferente, Tony, porque eu tinha colocado de Deus, para Deus devolver minha saúde, minha família e minha dignidade. E quando eu cheguei, eu fui recebido de uma maneira tão linda pela Magali, pelos meus filhos.
E ali eu fiquei ali 2, 3 dias em casa, já namoramos, já começou o romance novamente. É verdade, Patricão? E ali a gente já começou a se acertar, e aí ela começou já a ir também lá. Conclusão, pastor, um mês depois, Deus levou a Magali para se casar comigo dentro do Esquadrão da Vida de Araçatuba. No 5º mês, a gente se casou dentro do Esquadrão de Araçatuba. E aí entra aquela palavra, né? Porque quando eu estava lendo a Bíblia, Tony, muito engraçado assim que... engraçado não, né? Muito real o que a Bíblia diz, né? E quando eu li a Bíblia, nesse período que eu estava lá, em 1 Coríntios, eu tinha lido 1 Coríntios 7, falava acerca do casamento. Sim. E quando fala acerca do casamento, Paulo diz assim, olha, vocês que são solteiros, viúvos, que não se casem não, mas se não se conter, que se case, porque é melhor casado que viver abrasado. E daquele texto eu falei para Deus, o dia que o Senhor devolver minha esposa, eu vou casar. Primeira coisa, eu vou casar. E uma vez dentro do Deuteronômio também, 28, e ali onde fala esse atentamente, ouvi toda a minha voz, cumprido o mundo, todas as bênçãos virão sobre ti. Eu falei, meu Deus do céu. É a coisa mais linda, porque aí Deus, eu não fui bater na porta da casa da Magali. Deus levou a Magali dentro do Esquadrão da Vida de Araçatuba para se casar comigo. Então aí as promessas de Deus se cumprindo, né? É interessante que a gente olha para esse quadro que você está falando, a gente vê um movimento profético, né? Porque a Magali se casando com você dentro de uma unidade de Esquadrão da Vida, depois Deus vai e constrói toda uma estrutura ligada, então, ao Esquadrão da Vida. Olha, interessante, é profético, né? Isso foi profético isso. Então, tudo assim foi acontecendo, Tony. Eu estou contando um pouquinho da história para que os ouvintes possam entender também a história do pastor, tá bom? Como tudo começou. Então, assim, o que eu disse para Deus? Minha saúde, minha família, minha dignidade. Deus devolveu minha saúde, minha família e a minha dignidade. Só que nesse período, Tony, que eu estava internado lá, aí que começa a nascer a história também do Esquadrão da Vida de Campo Grande. Porque nesse período, eu lendo a Bíblia todos os dias, e eu fiz um compromisso de ler 10 capítulos por dia. Então, todos os dias eu lia 10 capítulos da Bíblia, todos os dias. Então, às vezes eu lia tudo de manhã, mas eu tinha, nas minhas folgas lá, na hora do lazer, na hora que tinha um lazer, eu pegava a Bíblia e comia a Bíblia, né? E começou a brotar no meu coração algo assim que eu não conseguia entender. Eu falei, meu Deus, eu cheguei desenganado, o Senhor me curou. Eu vi pessoas lá dentro sendo curadas do HIV, pastor. Eu tive o prazer de ver o menino sendo curado. E na época, eu estou falando isso de 25 anos atrás, era um tabu o tal do HIV. E eu me lembro que quando o menino tinha, eu não me esqueço, né, o Fernando, o menino moreno, e ele dava 2 passos e parava. Ele ficava 2 dias no esquadrão, 3, 4 no hospital. E ele ficava assim, indo e vindo. Só que toda a liderança escondeu de nós, os acolhidos, que ele tinha um HIV. Porque era preconceito na época, era algo assim vergonhoso. As pessoas... Sim. E eles esconderam, achando que nós, como acolhidos, poderíamos ficar com... Como fala assim? Preconceito, com preconceito, de essas se relacionar coisas. Com a pessoa. E conclusão, pastor, e vazou que o menino era portador do HIV. Quando todo mundo ficou sabendo, foi ao contrário que a liderança pensava. Toda a casa começou a orar por ele. Todos os dias reunia todo mundo para orar pelo Fernando. E todo dia, e esse menino que ia a cada 2 dias no hospital, passou a ir a cada 15 dias. Conclusão, eu tive o prazer de ver esse menino jogando bola, para quem não conseguia caminhar. Ele era o primeiro a entrar no campo e o último a sair do campo. Então, eu vi muitos milagres lá. Eu vivi milagres no Esquadrão da Vida de Araçatuba. A mãe Conceição, ela é bênção, porque ela sempre valorizou que a oração. Ela sempre valorizou o jejum. Lá nós fazíamos jejum, era oração. Lá você comia de manhã, os corredores chamavam você lá para mostrar a cozinha, a prateleira estava vazia, não tinha alimento para janta. Nós colocávamos a mão, orava pela janta, daqui a pouco começava a entrar carro, veículos levando alimento lá para dentro. Então, por vivenciar tudo isso, Tony, eu comecei a falar, Deus, tudo isso que eu estou recebendo do Senhor, tudo isso que o Senhor fez na minha vida, e eu vendo os milagres acontecendo, foi aquele amor tão grande. Falei, se o Senhor me der a oportunidade, em Campo Grande, eu quero também
levar um serviço desse lá em Campo Grande, montar um trabalho desse para que eu possa também, de alguma forma, ser um canal de bênção para poder abençoar outras pessoas. E eu comecei a poner oração, e toda vigília eu orava no sentido já... de querer estabelecer uma comunidade terapêutica. Em Campo Grande, eu falei, Deus, se o Senhor me der essa graça, porque era muitas coisas lindas que eu estava vendo lá dentro. Você vivenciou ali coisa que você nunca teve relacionamento, experiência nenhuma. Não, eu via, pastor, não só desse menino, mas eu via outras curas lá. Lá não é, hoje, Deus me perdoe, até vou, né? Hoje eu fico vendo dentro do esquadrão aqui, o menino hoje está com dor de cabeça, corre na farmácia, tem um comprimidinho lá. Você entra dentro do esquadrão aqui, pastor, a compra lá, as prateleiras, tudo lotado de alimento. Aqueles têm academia, aqueles têm piscina, aqueles têm campo de futebol, aqueles têm 1 milhão de coisas. Psicólogo, assistente social. Tudo lá. Eu nunca fui assistido por um psicólogo, assistente social em Araçatuba. Nós não tínhamos, não porque a irmã, porque não tinha condição. Então lá não tinha, era muito simples, não tinha psicólogo, não tinha assistente social, não tinha medicamento, não existia CAPS. Não tinha toda a estrutura que tem hoje, mas era palavra, poder e que é o que cura. Liberta, né? E é o que liberta, né? E aí, Samir, o que acontece? Você, em 99, cria a primeira unidade do Esquadrão da Vida. O Esquadrão da Vida, onde ele é hoje, aqui na Chácara dos Poderes, ele veio para cá em que ano? Porque quando você criou o Esquadrão, em julho de 99, nós fizemos agora, você ouvinte da Rádio Resgate, nesse sábado foi comemorado o 25º ano de fundação do Esquadrão da Vida. Na verdade, 9 de julho, ontem, mas foi feita a festa no sábado. E você criou, então, em julho de 99. Começou onde, Samir? Então, porque eu terminei lá o meu tratamento, lá foi em 98 que eu estava internado no Esquadrão em Araçatuba. Em dezembro, né, eu me casei com a dona Magali, dentro do Esquadrão de Araçatuba. Certo. E assim como eu me casei, já não passei o Natal, o Ano Novo lá, e aí já se encerrou. No comecinho de janeiro eu vim embora. Janeiro de 1999 eu vim embora. Naquela época o acolhimento, pastor Samir, ele era de 6 meses. Lá em Araçatuba o meu tratamento foram 6 meses. Você ficou 6 meses? Na verdade, Otone, eu com 5 meses eu me casei, a pastora me liberou para uma lua de mel. Fui com um pastor nosso lá que fez nosso casamento para Santos, fomos lá numa lua de mel com a Magali, e aí nós voltamos. Só que eu fui abençoado pela irmã Conceição, ela me abençoou, falou, pastor Samir, você não precisa mais voltar, você já está abençoado, liberado. Não precisa voltar, com 5 meses. Mas quando eu cheguei em Campo Grande, eu fiquei aqui uns 2 dias com a Magali e falei assim, Magali, eu estou voltando para Araçatuba. Ela falou, para quê? Eu falei, eu vou terminar meu tratamento. Meu Deus do céu. Ela falou, mas a pastora já te abençoou, disse que você não precisaria mais. Eu falei, eu sei, mas eu fiz um compromisso com Deus de ficar os 6 meses. E eu gostaria de completar esse tempo, né? Então foi algo entre eu e Deus. Entendi. E a Magali ficou super feliz, lógico. Né? Convivendo com o cara. Ela viu ali um nível de comprometimento seu com a cura, né? Né? Porque para quem conviveu com uma pessoa usando droga 23 anos, de repente viu falando de ficar mais um mês, então ela se alegrou. E quando eu cheguei em Araçatuba, e quando a irmã Conceição me viu lá, falou, Samir, o que você está fazendo aqui? Eu falei, irmã, eu te agradeço, tudo mais, mas eu preciso ficar mais um mês, eu fiz um compromisso com Deus. Ela chorou, me abraçou, porque ela também ficou impactada com aquilo que eu falei, né? E cumpri lá mais um mês, pastoria, aí foi bacana. Bom, conclusão, em janeiro eu voltei para cá, e aí eu com a minha esposa, e já aquela necessidade de achar uma igreja, porque até então eu, vou dizer assim, eu me converti, aceitei Jesus, praticamente na Araçatuba, lá a gente frequentava a igreja presbiteriana do pastor Alfredo, que dava toda a cobertura para o esquadrão. Mas quando eu cheguei em Campo Grande, eu precisava de uma igreja. Aí Sim. Eu peguei a Magali, e a gente ia todos os dias, pastor, numa igreja, de segunda a segunda. E assim, eu tinha necessidade de ir na igreja. Então a gente começou a procurar uma igreja para congregar. E aí até que apareceu a igreja que tocou nosso coração, que foi a igreja quadrangular. E ali nós fomos assistidos pelo pastor, pela pastora, e ali começamos a congregar. E ali tinha uma escola que eles faziam o ITQ, que é o Instituto de Teologia, né, que era feito em 1 ano. E eu e a Magali fizemos o ano de 99 todinho, fizemos o Instituto Teológico Quadrangular.
Mas nesse período eu já comecei a pegar pessoas, doutor, e ajudar pessoas. Assim que eu saí do esquadrão, já em janeiro de 99, eu comecei a pegar pessoas, colocar no meu carro, levar para Araçatuba, levava para o CRE. Então eu já comecei a fazer a obra. Entendi. Sem ter um local, mas ali eu já comecei a obra. E eu me lembro que no próprio 99 mesmo, eu reuni alguns pastores, algumas pessoas, dizendo que eu queria criar uma instituição que seria o Esquadrão da Vida. E eu me informei que precisaria. Aí que eu fui aprender que tem que ter o estatuto, você tem que ter toda uma diretoria, presidente, vista e tal. E nós formamos essa diretoria, criamos uma diretoria, e o local a gente estipulou que seria um local X. Eu acho que eu tinha colocado até o endereço da minha casa, porque você tinha que ter um local para colocar no projeto, no estatuto. E a gente criou essa diretoria dia 9 de julho de 1999. Então, ontem completaram 25 anos de existência. Praticamente, Samir, logo assim, você chegou em Campo Grande e já começou a se já movimentar. Servia a Deus, já comecei. Praticamente 5 meses depois, o Estatuto do Esquadrão estava pronto, registrado, criado, já tinha nascido a mentalidade Esquadrão da Vida. Quando chega em agosto, aliás, em abril de 2007, dia 13 de abril, você cria a Igreja Resgate. A criação da Igreja Resgate se deu por que razão, Samir? Bom, como que você pensou? Você já tinha sido levantado como pastor? Não. Como que era isso? Não. 2007. 2007. Nós estamos falando de 8 anos depois, praticamente. Na verdade, pastor, assim, quando eu comecei um projeto do Esquadrão da Vida só com o pensamento, ajudar pessoas da forma que eu fui ajudado. Então, da mesma forma que eu recebi em Araçatuba, a gente estava passando também. E nós começamos de várias formas. Tivemos a primeira casa na Vila Jaci, depois tivemos uma segunda casa no centro de Campo Grande. Tive algumas parcerias que não deram certos, né? Mas quando eu finquei mesmo a estaca, assim, já praticamente eu falo assim, sozinho, assim, sem parceiros, né? Sem ter ninguém caminhando com a gente, a não ser o senhor me conduzindo e, logicamente, pessoas me ajudando. Aí foi em 2004. Em 2004 eu comecei realmente numa casa abandonada. Em junho de 2004 ali nós começamos uma casa abandonada. Esse trabalho ali foi crescendo e a coisa foi fluindo. E aí nós fomos para uma chácara na saída de São Paulo e ali nós ficamos durante 2004, só que tínhamos aqui a chácara do Esquadrão da Vida, que na verdade era 2 áreas que a gente já... Era só mato aqui, era uma área que foi cedida para o Esquadrão, né? Era uma área que a gente mesmo tinha, mas Deus permitiu que a gente passasse pelo Esquadrão. E eu me lembro que eu tinha recebido uma ajuda de um cunhado meu na época, no valor de R$10 mil, Tony. E aquilo ali deu para mim fazer uma fundação, que era do alojamento e do refeitório. Entendi. Só a fundação, não tinha parede, não tinha nada, e consegui levantar uma parede de onde é o escritório hoje. E nós estávamos na sede de São Paulo, com a chácara tocando lá, e aí eu comecei lá, eu já tinha 30 acolhidos, já estava todo vapor, 2005 já, com muita gente lá. E aí eu chamei 6 homens para desbravar aqui o Esquadrão da Vida do Parque dos Poderes. E aí foi quando eu convidei o pastor Lima, pastor Anderson, o Augusto, na época, mais 3 rapazes, não me lembro o nome deles. Eu sei que vieram 6 para cá, e aqui eles tomavam banho de canequinha, e aí o fogão era fogão a lenha, uma dificuldade muito grande, pastor, que era, não tinha nenhuma árvore, porque nós tínhamos limpado todo o terreno. Todo o terreno. Então, assim, aqui a turma chamava aqui como deserto do Saara. Existe uma história por trás dos batizadores que diz que quem cometia alguma infração lá era penalizado, mandado para o deserto do Saara. Isso é verdade, E a chácara que nós estávamos lá era muito bonita. A chácara lá tinha piscina, lá tinha um riozinho no fundo. Era uma estrutura linda lá no Jardim. Só que lá era locado. Só que aqui era o sonho. Aqui... era a sede do Esquadrão. Aqui é onde que tudo tinha que começar. E aí esses 6 homens valentes vieram para cá e, conforme você falou, às vezes quando tinha necessidade, final de semana, pegava mais gente, já trazia para cá, né?
E muitos não gostavam muito de vir para cá, não, por causa do solão, por causa do deserto de Saara. Mas, enfim, aí foi nascendo o esquadrão aqui, e ela foi fluindo, e ela cresceu. E eu me lembro que o pastor Anderson, que é uma das pessoas que veio para cá logo no comecinho, ele era de muita oração, pastor. Ele é um homem de muita oração. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Anderson. Né? E o pastor Anderson hoje tem a comunidade terapêutica dele, né? Irmãos em Cristo, um grande amigo, um filhão na fé. E ele era um homem de muita oração. E aqui ele tinha uns montes que ele fundava aqui do lado do esquadrão, no meio das matas, ele orava muito. E o Anderson, um certo dia, eu estava com ele ali orando assim, e ele falou para mim, ele falou, Samir, não era pastor, ele falou, Samir, eu vejo assim, Deus me mostrou o Esquadrão da Vida como uma igreja no centro de Campo Grande. Eu não sei que Deus me mostrou uma igreja. E aquilo ali me impactou, porque, na verdade, pastor, a gente tinha uma necessidade muito grande de realmente ter um local para poder fazer um trabalho com as famílias. Porque qual que é a dificuldade que nós tínhamos? Você cuidar do acolhido dentro do esquadrão e essa pessoa ir embora e não ter uma estrutura familiar lá fora. Voltar para aquele ambiente nocivo. Ou ele voltava para ou ia aqueles que eram em situação de rua, ele ia para onde? Então, assim, as famílias desestruturadas. E eu sei que nessa época eu busquei um pastor amigo meu, pastor Ovídio, devo muito a ele. Ele tinha uma igreja ali na Brilhante, e ele tinha os cultos aos domingos, mas tinha durante a semana também, mas sexta-feira não tinha nada. E eu falei para ele, Ovídio, você podia ceder para a minha igreja a sexta-feira para mim fazer um trabalho com as famílias. E ele muito, né, carinhosamente me cedeu a igreja, e toda sexta-feira eu fazia um trabalho com as famílias dos acolhidos ali nesse local. Mas eu fazia um trabalho com as famílias, mas não pensava em ter uma igreja. Mas eu usava uma igreja para fazer um trabalho com as famílias, e eu levava os acolhidos também. E abençoava a igreja do pastor. E abençoava a igreja do pastor, ele me abençoava, e a gente começou um trabalho ali. Mas a da igreja mesmo foi através de uma palavra profética, através do pastor Anderson. E quando ele diz que nos viu assim como uma igreja, aquilo ali acendeu muito no meu espírito de realmente ter uma igreja, não com a intenção de ter uma igreja, pastor, é difícil falar, uma igreja com a intenção de criar membros Não, mas era uma igreja específica para cuidar de quem? Você queria uma igreja para cuidar dos meninos pós-recuperação e das famílias. Isso, esse era o desejo do seu coração. Sempre. Não tinha outra ideia de abrir uma igreja com outro propósito que não fosse esse. E tanto é que... E aí foi essa data que você falou aí, quando? 2007, 13 de abril. 13 de abril, nós 2007. Inauguramos a igreja próxima à rodoviária antiga, E nós inauguramos a igreja ali, e eu fazia os cultos só às sexta, porque como lá no Pastor eu só fazia às sexta, então ali eu fazia toda sexta, e chegou um tempo que estava tanta gente, aí começamos a fazer em 2008, Samir, nasce em dezembro, 19 de dezembro de 2008, nasce a unidade feminina. O que aconteceu para você ter a ideia de fazer a unidade feminina? O que te levou? Então, na verdade, a demanda? Na verdade, a unidade feminina, eu já tinha trabalhado com algumas meninas, pastor Tony, quando nós tínhamos o primeiro trabalho nosso, em 99 mesmo, quando eu comecei, numa das casas que nós começamos o trabalho, igual eu falei que nós já tínhamos umas casas antes, na Vila Jaci, e ali na Vila Jaci, num próprio programa do Povo na TV, do Maurício Picarelli, alguém me viu e me levaram à casa da Tânia, hoje pastora Tânia, que ela estava com problema com alcoolismo e tudo mais, e eu ofereci ajuda para ela, e nós levamos ela para se tratar junto com os meninos dentro dessa casa, ali na Vila Jaci. Fizemos um quarto específico para ela, com um banheiro dentro do quarto dela, e ela foi recuperada dentro do esquadrão dali da Vila Jaci. Entendi. E quando nós depois abrimos a comunidade na saída de São Paulo, a Tânia foi trabalhar comigo lá. Entendi. E nesse período era só homem, e nós tínhamos ali uma casinha em cima que ficavam os coordenadores e lá embaixo os acolhidos. Mas começaram muitas mulheres nos procurar. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou botar mulher aqui no meio de tantos homens? E eu fiz uma experiência amarga que eu não faço mais nunca mais, porque foi muito complicado. E nós colocamos algumas meninas, foi umas 2, 3 meninas, eu coloquei na casa dos obreiros, e os obreiros desceu lá para baixo.
Mas é muito complicado, porque num ambiente só, homens e mulheres... Nesse ambiente de cura, de adicção, de prostituição, é difícil. Foi muito difícil, foi um tempo muito complicado. O Lima sabe disso, o Lima na época era coordenador. Mas nisso nós paramos com mulher lá e ficamos só com homem. Mas o desejo de trabalhar com mulher e a procura para a mulher era muito grande. E o meu coração batia, eu falava, Deus. E nós ficamos anos, pastor, foram anos. Porque lá na sede de São Paulo foi em 2005, nós fomos para lá. E foi inaugurado, quando aí você falou? 2008, dezembro de 2008. Então, praticamente 3 anos depois. Nós ficamos 3 anos orando para que Deus pudesse preparar um local para a gente trabalhar com mulheres. E aí é onde surgiu, aqui no Parque dos Poderes mesmo. Certo. Eu passei em frente de uma chácara, né? Até onde eu moro hoje. E ali estava uma placa que se vende-se. Eu estava procurando e não achava chácara para alocar, para abrir para as meninas. E quando veio aquela placa verde, o Espírito Santo de Deus falou, volta lá e liga no telefone. E eu voltei, quando eu liguei para o homem, o seu Manuel, o finado seu Manuel, e eu liguei para ele, eu falei, seu Manuel, o senhor está vendendo uma chácara aqui? Assim, eu falei, estou. Só que eu não quero comprar, não tenho condições de comprar, mas eu gostaria de locar, o senhor não loca para mim? Ele falou, vamos conversar, e acabou locando para a gente, certo. E aí foi dado o pontapé inicial. Samir, depois, em 2010, julho, né? Praticamente 5 de julho de 2010, nasce o Esquadrão da Vida em Bataí-Porã. Sim. Por que você escolheu Bataí-Porã? Na verdade, não foi eu que escolhi, ali foi o senhor que escolheu, porque, na verdade, um certo dia eu estava na unidade feminina, eu estava ali ministrando com as meninas, e, de repente, chega um juiz, uma pessoa lá, entrou na portaria lá, se identificou como juiz, doutor José Henrique Caster. Ele estava com a esposa dele, se apresentou e começou a contar a história de Nova Andradina, que ele tinha necessidade de ter um trabalho de recuperação na cidade, ali todo o Vale do Ivinhema, porque ele pega várias cidades, sim, né? Nova Andradina, Bataí-Porã, Ivinhema, então são várias cidades, a Naurilândia. E ele falou, nós temos uma necessidade de construir uma casa. E alguém falou do Esquadrão da Vida para mim, eu vim aqui conhecer. Que bom, e foi lá e conheceu a feminina, para conhecer a masculina, e nós ficamos aí durante mais de um ano, quase 2 anos, vamos dizer assim, eu costumo falar para ele, ficamos namorando, vendo um local lá para poder abrir, né, porque era o desejo dele, mas que o esquadrão assumisse. Então, na verdade, nasceu porque esse juiz nos levou lá, acharam um local que era antigo balneário lá de Bataí-Porã, e surgiu o local, e lógico que tive todo o apoio do juiz, doutor José Henrique, né, de algumas prefeituras lá, e aí surgiu o esquadrão de lá em 2012, sim, parece, é isso? 2010. Né? 2010, isso. 2010. Nesse ano também, Samir, você cria a FESMACT, né? A Federação, hoje, das Comunidades Terapêuticas do Estado de Mato Grosso do Sul. Você estava falando aquele dia da festa ali, como que foi? O Arfuche teve uma participação nisso? Sim. Houve uma fala dele. Como que foi isso? Por que a criação da FESMACT? Então... Antigamente era chamado de Rede Solidária, né? Isso, exatamente, Tony. Porque você pode ver que tudo que eu estou falando, você pode ver assim que Deus trouxe situações até nós, né? Aonde entra a palavra de Deus. Se foi criada uma instituição, mas antes teve uma palavra. Você vê, né? Se atentamente ouvir a voz do Senhor, todas as bênçãos virão sobre ti. Então, Bataí-Porã, ela veio exatamente com uma palavra de poder a pessoas nos procurar. E a FESMACT também não foi diferente, foi através do promotor, doutor Sérgio Harfuch, um grande amigo, um abraço, doutor Sérgio, uma pessoa que, nossa, me ajudou muito. E ele chegou em mim um dia e falou, Samir, por que você não abre uma federação, né? Você abre se reúne com outras comunidades terapêuticas para poder fortalecer, para vocês ter força, né? E eu vejo você caminhando aí, sozinho, outro lá, sozinho lá, então, de repente, vocês juntos vão ser mais fortes. Sim. E aquilo incendiou meu coração, e aí eu me reuni com o Pilda, com o Tapes, com a Marli, do Cadre, com 2 comunidades só, e começamos a bater um papo, falando, vamos montar, e acabou surgindo, só que na época nós colocamos o nome de Rede Solidária Antidroga. E passar dos anos, foram juntando várias comunidades. Acabou que você foi também para a Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, né? Sim, fui convidado para ser conselheiro. Para ser conselheiro lá na FEBRACT, na Federação
brasileira. Em Campinas. Início em Campinas, e aí ficou aquele negócio, era a rede solidária, mas é importante se criar uma federação mesmo. Aí se reunimos toda a equipe, as comunidades terapêuticas, e acabamos criando a FESMAT. No né? começo ali a rede Federação solidária Sul-Mato Grossense de Comunidade Terapêutica. foi você, a Marli... E o PIO, E o que PIO. começou, mas Entendi. hoje são muitas comunidades ligadas hoje à FESMAT. Né? Depois, Samir, passa o tempo, chegamos aqui em setembro de 2018, 4 de setembro, você cria a Casa Resgate. A Casa Resgate... Que demanda que te levou à criação dessa instituição? Então, a Casa Resgate, ela veio por uma necessidade também, exatamente aí, Otônio, porque você cuidava dos meninos aqui e muitos deles que não tinham família, né? Que estavam em situação de rua, não tinha para onde ir. Então eu falei, meu Deus, a gente cuida desses meninos 9 meses. Durante 9 meses eles vêm, você cuida do amor, eles recebem todo o carinho, recebem a palavra e tudo mais, mas eles saem daqui e vão para onde? Não tem um mercado de trabalho, não tem uma moradia. Tem o preconceito? Aí tem o preconceito, e qual que era o destino deles? A rua e voltar a usar droga de novo. E aquilo ali, né, ia nos incomodando, e era um desejo também de muito tempo, também de muitos anos, e tudo em oração, pastor, tudo que nós fazemos, a gente sonha com algo, e a gente põe em oração, põe todo mundo para orar, e a gente fica um tempo orando até Deus criar a situação. E aí Deus criou uma situação de nos dar um imóvel ali no centro de Campo Grande, Na Marechal Rondon. Na Marechal Rondon, e uma casa muito boa, bem no centro, uma casa enorme. E eu fui lá, negociei lá com os donos, ele, né, cedeu a casa, né, alugou para a gente. E ali eu comecei um trabalho com os acolhidos, exatamente. Aqueles que terminavam o tratamento, aqui dentro do esquadrão, eles tinham uma casa linda no centro para morar, e que eles podiam arrumar um emprego, trabalhar e poder ficar num ambiente de cuidado. E num ambiente de cuidado. Então, eles, como tinham terminado o tratamento, eles ficavam lá. E os meninos que iam se internar no esquadrão, que vinham direto para o esquadrão, que seria a triagem, eles passavam primeiro por lá. Então, eles ficavam 15 dias nessa casa. Então, o começo e o fim era a Casa Resgate. Exatamente. O tratamento era aqui, o pré e o pós era lá. Exatamente. Então, quando uma pessoa se internar, ela passava pela casa de passagem, ela fazia a triagem ali, e ali elas eram assistidas exatamente por esses meninos que já tinham terminado, bem preparado, tinha um coordenador que ficava constante lá, e aí veio a pandemia, né? Isso aqui foi 2018. 2018. Aí foi quando começa... Foi 4 de setembro de 2018. Ah, eu acho que nisso de 2019 veio a pandemia, é pandemia isso? foi. 2019, né? É isso mesmo. E quando eu já estava com esse trabalho ali, veio a pandemia, pastor Otônio. 11 de março de 2020. O quê? A pandemia. A pandemia, foi, né? Foi um ano depois. Então, um ano depois. Foi logo após o carnaval de 2020. Ah, então, é isso mesmo. Eu me lembro que eu já estava tocando a casa, que era uma casa de apoio. O nome era Casa de Apoio do Esquadrão da Vida. Mas quando veio a pandemia, e aí? Todo mundo desesperado, prefeitura desesperada, na onde colocar todo esse povo que estava na rua, onde colocar os imigrantes, porque já estava tendo a invasão praticamente, né, dos estrangeiros dentro no Brasil, aonde colocar, né, os venezuelanos, esse povo que vinha de muito fora. haitiano naquela época. Estava vindo muito haitiano, venezuelano, boliviano, e aí a prefeitura me procurou, né, e alguém comentou, o pastor Samir tem uma casa no centro lá que dá para acolher umas pessoas, não tinha. Aí o próprio secretário, né, juntamente com algumas pessoas ali da prefeitura, da SAS, me procurou, falou: Samir, a gente sempre foi parceiros, né? Sempre fui parceiros da Prefeitura de Campo Grande, sempre amigo de todos. E aí eles me procuraram e falaram: pastor, a gente precisa de um local para colocar um pessoal e a gente não tem onde colocar. Eu falei: não, mas aqui é uma casa de pessoas que saem do tratamento. A minha vida faz 20 anos que eu cuido de pessoas usuárias. Não, pastor, mas acede para nós aí, vamos arrumar um lugar aí, vamos criar aí uma casa aí. Eu falei: mas para isso precisava mexer no estatuto, tinha que ter todo um... Sim. Enfim, eu aceitei o desafio, pastor. E aí foi em 2020, na verdade, que ela formalizou realmente a Casa de Passagem de Resgate. Em 2016 nós fomos para lá, mas que formalizou mesmo, acho que foi nessa data aí, quando veio a pandemia. E aí eu aceitei o convite e falei: vou fazer por um ano. E aí nós acolhemos 30 pessoas.
além dos meninos nossos que tinha lá. Então, completamos a casa com 30 pessoas durante um ano. E a casa, a demanda estava demais. O pastor precisa de mais vaga. Eu falei, não tem onde colocar. E no fim eu consegui fazer mais 2 quartos. Aumentamos para 38 pessoas. E a prefeitura, depois, no outro ano, falou, pastor, é impossível 38 pessoas só, a demanda está muito grande, você tem que procurar um lugar maior. Aí eu estava sendo pressionado, mas ao mesmo tempo eu estava gostando, porque... De novo, Deus usando pessoas e estruturas para levar você para o propósito. Eu não é algo que eu almejei, tive vontade de abrir uma casa de passagem, cuidar de imigrantes e imigrantes. Não, nunca passou na minha cabeça. Mas, na verdade, pastor, por uma experiência de um ano, que eu fiz uma experiência, eu comecei a me apaixonar pelos estrangeiros, me apaixonar por esse trabalho, e você vendo pessoas saindo dos seus países, numa situação difícil, complicada, que está alguns países nossos, vizinhos, e eles aqui nas ruas, buscando uma vida melhor, e você poder vendo assim, mulheres, crianças, sabe, aquela coisa. E aí foi brotando o amor, e aí nós acabou aparecendo um outro local, para 80 pessoas onde nós estamos que hoje. Que é onde atende hoje, né? Onde atende ali na Pepsi Mioli, e ali são 80 pessoas, um lugar monstruoso, e já está pequeno, já estão querendo espaço maior. Isso 2020, né? 2018 foi criado essa casa, 2020 ela potencializou o atendimento vocacionado a acolher migrantes e imigrantes. Quando chega em 2 de fevereiro de 2022, você cria... dentro da unidade 1 do Esquadrão da Vida, a Escola de Formação e Capacitação em Comunidade Terapêutica. E aí? O que você fala disso? Pois é umas doiduras, né? Escola, de uma casa de recuperação, né? Depois uma casa de passagem e agora uma escola. A escola foi interessante porque, assim... como eu faço parte da FEBRACT, e a FEBRACT é uma federação brasileira, e eu como conselheiro, então toda vez que eu ia lá, lá a FEBRACT tem um curso, que é para capacitar, né? Pessoas para trabalhar em comunidade terapêutica. E nós enviamos vários coordenadores nossos para lá. Vários fizeram o curso lá. Só que tem um custo um pouco alto, porque você tem um deslocamento daqui a Campinas, um custo, né, de passagem aérea, e depois você tem mais o custo do custo mesmo de fazer o curso. E um dia eu estava sentado, assim, estava a nossa psicóloga, Natália, que eu devo muito a ela, foi uma pessoa, assim, uma das mentoras que me ajudou nessa criação. A minha sobrinha, Regina, que trabalhava conosco aqui, saudade da Regina, minha sobrinha, que... foi a nossa diretora, nos ajudou muito aqui no Esquadrão, e a nossa assistente social, a Viviane. Então, nós 4 sentados... Está lá em Vitória, no Espírito Santo, hoje. Tá, né? Fazendo a obra lá. Então, e eu me lembro que nós 4 estávamos sentados assim, né? E eu vendo aquela dificuldade com vários coordenadores, naquele pico, já tinha aqui a masculina, a feminina, Bateporã, e muitos coordenadores trabalhando, muitos não tinham condições de ir para Campinas fazer o curso. Aí nós conversamos, falei, puxa, nós podemos dar um curso para esses meninos, vamos bolar alguma coisa bem bolado, vamos dar um curso para esses meninos, para capacitar eles, porque eu via muita vontade deles ensinar a assim, tratar dos nossos acolhidos, mas também uma certa deficiência em algumas áreas. E eu falei, puxa vida, hoje tudo tem que ser capacitação. Eu falei, vamos pensar alguma coisa. E nisso nós começamos, elas começaram a me ajudar. E elas foram criando, na verdade, ela como psicóloga, muito sábia, a Natália, a Regina, meu Deus do céu, uma sabedoria fora do comum, e a Viviane começaram a buscar turma. Aí nós fizemos nossa primeira turma dentro do Esquadrão da Vida. Sim. Com nossos acolhidos. Sim. Me parece que foram 11. 11 acolhidos. Eu participei como professor desde a primeira turma. Então nós fizemos nossa primeira turma dentro do Esquadrão da Vida de Araçatuba, de Campo Grande. Mas nisso é interessante que uma das pessoas que fizeram as aulas postou no Face essas coisas, né? E alguém lá fora viu e achou interessante e falou, por que vocês não aplicam essa escola que vocês fizeram dentro do Esquadrão para a FESMAX, para a Federação e para as outras comunidades terapêuticas? Eu falei, opa, o que Deus dá não é para gente, é para todo mundo, para abençoar pessoas, compartilhar, né? E aí surgiu que aí eu levei essa ideia, pastor, né? O senhor lembra? A gente levou aí para a Federação, para as outras comunidades, e aí nós começamos a fazer as aulas já lá no SEAD, no Conselho Estadual, e foi interessante que aí ela começou a ter um certificado do SEAD, que é o Conselho Estadual, da OAB,
né? Como parceira. A vigilância sanitária, a SDHU, né? Secretaria de Direitos Humanos, a Prefeitura de Campo Grande, ou seja, tomou uma proporção tão grande e nós fizemos depois, nós falamos como primeira turma lá fora, né? Fizemos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, acho que foram 6 turmas. 6 turmas do primeiro módulo e agora inicia a primeira turma do segundo módulo. Olha só, já estamos no segundo módulo. Primeira vai turma. Iniciar a primeira turma. Aí já fica o convite, você que já fez, você está nos ouvindo, que já fez o primeiro módulo, né? Faça a inscrição, que começa dia 22 agora, né? E depois, Samir, bom, a gente está falando da escola de formação. Quando chega em 18 de novembro de 2022, você cria um instituto, uma instituição que vai ser, na verdade, como se fosse uma governança de todas as demais, que é o Instituto Samir Zayed. Sim. O que motivou você a... Então, esse instituto, pastor, foi algo assim que eu sempre guardei no meu coração, né? Eu acho que eu só tinha comentado uma vez com a minha esposa, com a Magali, e que quando eu ia em Campinas, né, e como conselheiro ali da FEBRACT, né, vendo todo aquele trabalho, o trabalho do Padre Haroldo, né, porque o Padre Haroldo que, Sim. Além de ter a casa de recuperação, ele tinha também ali o Instituto Padre Haroldo. E nesse instituto, através do instituto, ele trouxe o Amor Exigente para o Brasil, ele trouxe os 12 Passos para o Brasil, ele evoluiu, ele trouxe muitas coisas boas para abençoar a nesse ambiente de comunidade terapêutica. E nesse ambiente de comunidade terapêutica, né? E eu não sei porquê, uma vez em Campinas, lá me veio assim, um instituto em Campo Grande, Instituto Samir Zayed, né? E, na verdade, eu até pensei, Instituto Pastor Samir, na época, tudo, e eu falei, puxa, só que me veio no meu espírito, eu fiquei quietinho, guardei no meu coração, falei apenas com a Magali, mas isso já faz alguns anos, pastor. Isso surgiu lá em Campinas, quando eu estava lá no Instituto Padre Haroldo, né? E de se criar um instituto. E qual a intenção do instituto? Esse instituto ele dá todo esse suporte para todas essas frentes de trabalho, Esquadrão da Vida, Casa de Passagem, rádio, né? E escola e tudo mais. Aí me veio, aí foi quando a gente conversando, eu, você, Magali, pastora Débora, tudo mais, e todo mundo chegou no acordo. E aí, por último, né? Mas não o último, por último, por enquanto, nós inauguramos dia 17 de janeiro desse ano a Rádio Resgate. Glória a Deus. E estamos aqui fazendo a rádio, né, Patrick? E a rádio, pastor Samir, o que te levou a criar a rádio, a criação da rádio? Então, a rádio, assim, é uma coisa engraçada, porque quando, em 99, quando eu criei o Esquadrão, eu trouxe o estatuto, né? Até a irmã Conceição me abençoou com o estatuto lá de Araçatuba. E no estatuto, ele tem uma cláusula lá que diz que poderia até você criar uma rádio dentro. Então, Entendi. Como no estatuto estava lá com uma rádio e tudo mais, Entendi. não sei, foi passando o tempo, foi brotando aquele... Puxa vida, um meio de comunicação, um meio de você levar a palavra, um meio de você poder evangelizar, um meio... Mas se passaram praticamente 20 e poucos anos, pastor. Então, da rádio não foi uma coisa assim que... Entendi. Né? Então, mas só que o ano passado ele veio muito forte. Aí comecei a vir muito forte no espírito, no meu coração, de se criar essa rádio, e eu não sei, começou... E, de repente, eu procurei o Patrick, falei, Patrick, vamos partir para cima, cara, vamos montar uma rádio. E quando nós tínhamos esse espaço aqui, foi bom, o primeiro passo, o que é? É criar o ambiente, é fazer as salas, né? E quando nós estávamos aqui numa reforma, até o pastor Anderson, que ele mexe com gesso, essas coisas, viemos aqui, fizemos, sem ter entendimento de espaço e tudo mais, né? Viemos aqui, medimos, dividimos em 3 salas, e fizemos aqui o estúdio, e fomos criando, e de repente... As coisas foram se encaixando tanto, pastor, que nesse tempo nós construímos, eu fui para Batayporã levar compra. E quando eu chego lá em Batayporã, aí um menino veio me cumprimentar, Anderson. Ele me cumprimentou, tá, ô pastor, eu estou aqui internado, sou amigo do pastor Davi, morava na Copa Vila 2 e tal, e eu sou radialista, e sempre trabalhei com rádio e tal, mas ele nem sabia que eu estava montando, e nem sem uma conversa formal, ele falando da vida dele.
Eu falei assim, poxa, que bacana. Eu falei, olha, a gente está montando uma rádio lá em Campo Grande, né? Termina seu tratamento, firma aí, fica bem, fica curado, e quem sabe um dia você não vai lá trabalhar na rádio. E falei isso para ele. Entendi. E vim embora. Aí você vê as coisas como vai encaixando. Nós construindo aqui e já surge um radialista lá em Baté-Porão acolhido. E quando ele terminou lá, eu falei, e aí, pastor, eu vou voltar para Campo Grande, tem como eu ficar aí pra gente... Aí ele veio para cá, já tava, aí ele nos ajudou até a comprar os equipamentos, ele foi dando as ideias, o que precisava para montar tudo, a estrutura. Então a gente deve muito ao pastor Anderson também, né, Patrícia, que nos ajudou muito. No início aqui, né? No início, para poder... Né? Então, assim, Deus vai colocando pessoas, pastor. Então, as coisas de Deus é tão maravilhosas que Deus Elas coloca. Vão fluindo, né, pastor? Ela vai fluindo. E ele veio, nos ajudou, montou, né? E ficou o tempo que tinha que ficar aqui. Para encerrar agora, Samir, nós estamos inaugurando agora a 4ª unidade do Esquadrão porque eu falei, né, agora por último a rádio, mas não é. Não é, não. E todas as vezes que a gente pensar em falar algo sobre o trabalho que nós desenvolvemos, nós temos que falar por último, por enquanto, né? Porque você não para, né? Você gosta de dar trabalho para os outros. Então, nós estamos agora inaugurando a unidade 4 do Esquadrão da Vida em Eunápolis, na Bahia. Pastor Paulo, pastora Lene, uma equipe maravilhosa lá, perto de Porto Seguro. Esse trabalho, ele nasce quando o apóstolo Cristiano traz para cá uma equipe da Bahia, que quiseram se aliançar com ele aí na condução apostólica, e eles vieram para cá, conhecer o Esquadrão da Vida, ficaram apaixonados. E como foi a conversa? Então, na verdade... Para surgir essa unidade Esquadrão da Vida em Eunápolis, na Bahia. Na verdade, nem a Bahia eu não conhecia, né? Fui conhecer através deles, né? E, na verdade, eu acho que eles vieram aqui para se alinhar, né? Para poder alinhar com o apóstolo Cristiano. E como era uma equipe grande, né? E aí o apóstolo precisava dividir um pouquinho dos pastores, cada um num lugar. E aí ficou um pessoal na sua casa, um pessoal lá com ele. E aí a gente eu cedi a casa ali para ficar um pessoal lá comigo. Mas sem intenção, eles também, não sei qual que era a intenção no coração da pastora Lene. Mas depois eu fiquei sabendo que ela sempre teve um desejo muito forte de ter um trabalho de comunidade terapêutica, eu não sabia. E ela foi ficar, e conclusão, o pessoal que ficou em casa... E ali no almoço, bate-papo, tudo mais, vamos lá para o Esquadrão, para vocês conhecerem o Esquadrão. Né? Ficaram sabendo do Esquadrão, vieram para cá. A Lene, pastor Paulo, pessoas muito simpáticas. Meu Deus do céu, um beijo, pastor Eliane, um beijo, pastor Paulo, Márcia, então, eu creio que estão nos ouvindo aí na Bahia. E aí eles se apaixonaram pelo Esquadrão e, de repente, eles sentiram no espírito também, né, de levar o Esquadrão da Vida para Eunápolis. Nos convidou, né, pastor Otone? E aí eles marcaram uma passagem, até nos abençoaram, eu, você, a Débora e a Magali, para ir para lá. E lá tivemos algumas reuniões, aí surgiu, né, a ideia de se levar o Esquadrão para lá. E já estamos com a casa lá já pronta, já uma casa linda, muito bonito o local lá, bem próximo ali da moradia da pastora. No centro da cidade de Eunápolis. Vai ser a primeira comunidade terapêutica do Esquadrão urbana. Bacana, né? Porque legal, hoje está tendo muita comunidade... Urbana e fora dos limites do estado de Mato Grosso do Sul, né? E fora do nosso estado. Se cumprindo a palavra profética do Amaro lá, de que haveria... em vários estados, em vários lugares, né? E ali em Eunápolis, ali, um local muito maravilhoso, e está tudo prontinho, as documentação tudo pronto. E nós agora, eu acho que em setembro, né, Antônio? Setembro a gente vai estar indo para lá para fazer a inauguração E é tão gostoso que Eunápolis está pertinho de Porto Seguro, tão pertinho da praia, né? Eu estou pensando em mudar para lá, hein, Antônio? Pode deixar que eu cuido de lá, você continua aqui com o Patrick. E, muito bem, você ouvinte da Rádio Resgate, nós hoje fizemos um tour cronológico da vida do pastor Samir e da pastora Magali, desde o período que antecede a criação do Esquadrão da Vida, a unidade 1, na verdade, né? Que hoje está sediada aqui na Chácara dos Poderes, em Campo Grande, até chegar no momento em que nós estamos falando da criação da 4ª unidade do Esquadrão da Vida em Eunápolis, na Bahia, e passamos ali por toda a estrutura da Igreja Resgate, da unidade feminina, depois na unidade
de Bataiporã, da FESMACT, em seguida vem a Casa Resgate, depois vem a Escola de Formação e Capacitação em Comunidade Terapêutica, chegamos no Instituto Samir Zayed e, penúltimo, a Rádio Resgate, agora, por último, a Unidade 4 do Esquadrão da Vida em Eunápolis, na Bahia. E, se Deus quiser, nós estamos aí já com a ideia de criar outras instituições juridicamente legalizadas para continuar nesse trabalho de resgate de vidas, que na verdade, a genética de tudo aquilo que o pastor Samir tem empreendido como líder de todas essas instituições, ele que preside todas elas. E o interesse sempre é ganhar almas para Jesus, é resgatar pessoas da vida indigna, resgatar pessoas de ambiente de rua, da drogadicção, do cárcere do pecado. E nós não vamos parar por aí, com certeza. Então, você, ouvinte da Rádio Resgate, que está nos ouvindo aí, replique essa informação e ajude-nos, porque nós, como eu ouvi ali na festa de 25 anos do Esquadrão da Vida, ajude-nos a ajudar, né? Então, seja muito bem-vinda. Nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje e eu quero deixar aí o microfone livre para o pastor Samir fazer o encerramento desse encontro, onde nós fizemos um passeio cronológico de 99 a 2024 de todas as instituições que agora serão organizadas e direcionadas pelo Instituto Samir Zayed. Muito bem-vindo à Rádio Resgate, pastor. Tony, é teu microfone. Então, você falou que nunca para por aqui. A gente já faz um trabalho fora do esquadrão há muitos anos. Você tem nos acompanhado, você vê que a gente um trabalho com moradores em situação de rua, Sim. um jantar, né, juntamente com a Pastora Chile, Projeto Águia. Temos também esse projeto aí nos bairros, né, que a gente sempre está levando aí o alimento, levando as coisas. Então, pastor Miguel, né, Projeto isso. Andorinha. Então, assim, como nós já fazemos um trabalho social já há muitos anos também fora do esquadrão, que as pessoas não sabem, mas a gente faz um trabalho Sim. fora também, com as pessoas lá em situação de rua. Então, pode pôr aí, ó, na agendinha, você está nascendo um novo projeto. Estamos estudando, vai ser o projeto Resgate em Ação. Vai ser um projeto focado 100% só mesmo para o trabalho social de rua, para pessoas carentes, pessoas que nos bairros. Então, já está criando esse novo projeto aí, que a gente vai estar orando, pondo em oração, né? Porque, na verdade, já existe o projeto, só vamos ver aí o nome certinho, mas provavelmente projeto Resgate em Ação, que vai ser projeto para poder alcançar os bairros mais carentes, a gente poder levar aí... Na verdade, continuar com o trabalho. Continuar, né, mas agora oficializando, pastor. A gente só quer oficializar. Eu me lembro, pastor, que quando a gente começou o trabalho, eu não me lembro nem o ano que foi isso, meu Deus, mas foi um trabalho que nós começamos aqui no Jardim Noroeste. Pois é, quantos anos? Com o Felipe e com a Gisele, eles que iniciaram. Eu me lembro da primeira vez que nós fomos no lixão, primeira vez que nós fomos no lixão, levar cachorro-quente, o Felipe na caminhonete levando cachorro-quente, pães de cachorro-quente fabricado aqui. Sim. Ali foi a primeira vez que eu tive o privilégio de participar de um projeto social junto com o Esquadrão da Vida, aqui no Jardim Noroeste. Isso deve fazer mais de 10 anos, com certeza. Sim, nós ficamos lá uns 2 anos, mais ali, era todo mês, 2, 3 anos ali. Mas nunca paramos, né? Não, nunca paramos. Mudaram ali no Noroeste nós ficamos 3 anos. Foi. Depois nós fomos lá para o Teruel, né? Sim. Que até hoje é feito o trabalho no Teruel. Essa semana passada nós estivemos aqui nos Índios ali, também aqui no Noroeste. E o Rogério e a Yara, nossos pastores lá da Igreja Resgate Centro, estiveram também. Então, toda semana lá no Parque do Sol, na Vila Nascente, ali próximo do Presídio Federal. É porque a igreja é isso, né, pô? Vocês estão nos ouvindo, né? A igreja do Senhor é isso, é levar a palavra do Senhor, mas não só a palavra, mas quando tem condições, levar um alimento, levar uma roupa. Isso. Agora eu faço até um apelo, aproveitar, você ouvinte está nos ouvindo aqui, ó, tá bastante frio esses dias, eu estou aqui com várias cobertas para poder entregar agora, estão marcados para amanhã, quinta-feira, mas se você tiver um cobertor, um agasalho, alguma roupa que você queira doar, queira enviar. Se você não quiser trazer no esquadrão pela distância, pode deixar ali na casa de passagem de resgate. Lá nós temos muitos imigrantes, muitas pessoas que são carentes também, que precisam. Então você pode estar doando roupas, calçados,
cobertores, né, Otônio? É bem-vindo. A Casa ali, né? de Passagem e Resgate fica bem no centro de Campo Grande, a 30 metros da Santa Casa, na Travessa Pepe Simioli 96. Passou ali, você indo pela Rui Barbosa, passou a Mato Grosso, primeira rua direita, Travessa Pepe Simioli. É bem fácil ali de encontrar e deixar ali alimentos não perecíveis, deixar ali roupas, cobertores, para a gente estar fazendo esse trabalho na ponta, distribuindo para os carentes. É Muito isso bem. aí. Então amanhã vamos estar aí o projeto Resgate em Ação. Amém. Já começamos mais um trabalho. Amém? Mas é isso aí, povo de Deus. Obrigado, pastor Otônio. Poxa vida, olha só, né? Hoje fui entrevistado aqui, mas falei até... Mas eu falei tudo isso, queridos, para vocês poderem conhecer um pouquinho a história do Esquadrão, porque às vezes as pessoas não conhecem a história, como é que começou. Não, eu era um adicto, um usuário de álcool e drogas, um cara complicado, que complicou a família, destruiu um lar, destruiu uma família por causa das drogas, só fiz coisas erradas, só coisas que eu não deveria. Mas quando você conhece Jesus, a Cristo, né, Otônio? Quando Cristo entra na vida da gente, tudo muda. E eu louvo a Deus que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, e esse Jesus maravilhoso, ele transformou minha vida, e através da minha vida a gente pôde aí se unir a tantas pessoas, né? Como você, pastor Otônio, a Débora, né? Que está com a gente há tantos anos caminhando com a gente, aí lutando. E aí Deus preparou uma equipe monstruosa. Tá aí o Patrick, o Rodolfo, né? O Paulo ali também sentadinho ali. Então, pessoas que têm nos ajudado aqui na rádio, mas nós temos uma equipe muito grande dentro do Esquadrão, das 3 unidades, agora da 4ª, na Casa de Passagem, aqui na escola. Meu Deus, essa escola vai ser demais agora, dia 22. Então, você que não fez inscrição, faça a inscrição. E é isso aí. Tamo aí. Obrigado, povo de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado, Tony. Obrigado, Valeu. Patrick. Valeu, gente. Glória Até a Deus. mais. Aproveitando, pastor, quero dar um recado aí para todos os ouvintes da Rádio Resgate que nos acompanham ouvindo a transmissão através do aplicativo da rádio. Eu quero dizer para vocês aí que vocês podem assistir a esse podcast através do canal do YouTube da rádio, tá bom? Um grande abraço aí para toda a galera do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, pessoal da Bahia, Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês aí, os estados do nosso Brasil nos acompanhando. Deus abençoe a nossa nação brasileira e todos os povos da terra no nome maravilhoso de Jesus. E se possível, pastor, queria colocar um áudio aqui de um ex-acolhido dentro dessa história do Esquadrão de 25 anos, né? Quero aproveitar essa oportunidade aqui. Deixa eu achar, tá aqui. Então a galera mandando abraço aqui. Vou colocar um áudio aqui porque a gente tá meio acelerado no tempo. Bom dia, família Resgate. Bom dia, família Esquadrão. Tô aqui ligado, ouvindo aí o pastor Otônio e o pastor Samir. Sou Giovanni aqui de Sidrolândia. Eu quero falar que eu sou muito grato a esse projeto Esquadrão da Vida. Graças ao Esquadrão da Vida, hoje a minha mãe sorri, meus filhos sorriem, eu sorrio. Eu tô aí na lida, trabalhando, vivendo, formando família. Graças a Deus eu obtive a minha dignidade novamente. Eu sou um milagre, eu posso falar que eu sou um milagre. Agradeço e louvo a Deus pela vida do pastor Samir por estar semeando milagres aí, ó, nesses 25 anos. Amém, glória a Deus e que venha mais 25 anos aí pela frente. Drogas matam, Cristo liberta. Ó, que chique, glória a Deus. Bacana. Um abraço, Giovanni. Amém, é isso aí, pastorzão. Amém. Glória a Deus. Valeu, Valeu. gente. Até a próxima.